Boa noite, irmãos. Boa noite. A gente queria hoje, antes de transmitir o devocional, cantar uma música para os irmãos, tá bom? Junto com toda a família. Pela graça e o primor, e tu deste a terra ao céu, pelo teu profundo amor, que ofertaste aos filhos teus, damos graças e louvor ao teu nome, Criador, pela tua igreja, Pai, que proclama o Redentor, e com fé pregando vai às nações o teu amor. Damos graças e louvor ao teu nome, Criador. Amém. Eu tava olhando dos dois lados. Eu tava olhando. Tchau, irmãos. Bom culto pra vocês. Então, irmãos, hoje eu quero olhar com os irmãos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Então você pode abrir sua Bíblia lá, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Na outra quarta-feira que nós nos encontramos de maneira virtual, eu olhei com os irmãos uma oração do apóstolo Paulo, em que Paulo estava enfatizando ali os seus pedidos e as necessidades daquela igreja em questões espirituais, e Paulo estava destacando os seus pedidos a Deus por aqueles crentes. Aqui em 1 aos Tessalonicenses, eu quero olhar para esse texto e olhar junto com os irmãos alguns agradecimentos. A semana, como eu disse, na última quarta-feira nós falamos sobre pedidos, mas hoje eu quero falar sobre agradecimentos. E em cada igreja há coisas a se louvar e coisas a se reprovar. Geralmente nós somos mais críticos do que pensamos e sempre encontramos muitas coisas que devem ser consertadas e criticadas. Nós achamos que em nossas igrejas há apenas coisas para reprovar e criticar. Mas nesse texto de 1 Tessalonicenses, eu quero olhar para ele hoje à noite e perceber, irmãos, que há sim motivos para a gente agradecer a Deus pela nossa igreja. Paulo aqui, como eu disse, ele está agradecendo a Deus pela vida dos crentes de Tessalônica, pela igreja de Tessalônica, que era uma igreja recém-nascida, por assim dizer. Então, olhando para esses crentes, a gente poderia ver ali coisas, mesmo eles sendo novos convertidos, coisas a se engrandecer e agradecer a Deus. Então, vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, capítulo curto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações,
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho e do amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu quero clamar ao Senhor que me ajude transmitindo a Tua palavra, que nós possamos enxergar motivos para sermos gratos ao Senhor pela nossa comunidade, que o Senhor retire de nós o espírito crítico, que o Senhor retire de nós, Deus, tudo aquilo que impede da gente poder ver, Senhor, a cegueira dos nossos olhos que nos impossibilita de ver coisas boas, coisas que nós podemos louvar a Deus, embora a nossa igreja não seja ainda perfeita. Nos ajude nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, paira sobre a nossa cabeça, sobre as nossas vidas e também sobre a igreja, muitas vezes, um espírito tóxico de ingratidão. Nós somos ingratos porque a igreja é pequena em número, pequena em espaço, é quente, é abafada. Nós somos ingratos porque o número de pessoas que frequentam o culto é oscilante, é instável. Num domingo a gente tem 70, no outro domingo a gente tem 35. Num domingo a gente tem 20 no culto da manhã, mas a gente só tem 5 no culto da noite. Nós somos ingratos porque a gente só tem apenas um instrumentista, é só uma pessoa, é só o piano, não tem outro instrumento. Somos ingratos porque são sempre os mesmos que fazem sempre as mesmas coisas. É sempre a mesma pessoa que está regendo, é sempre a mesma pessoa que está pregando, é sempre a mesma pessoa que está fazendo a leitura bíblica, sempre os mesmos. Irmãos, eu não estou afirmando que nós temos que negligenciar o desenvolvimento da nossa igreja para atingir um número grande, um número maior de pessoas no culto. Eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar a verdade de que as pessoas devem frequentar, ser mais estáveis, não instáveis na frequência do culto. Eu não estou dizendo que a gente pode treinar, trabalhar e orar para que Deus mande mais músicos, mais pessoas para servir a Deus na regência, nas pregações, na leitura bíblica. O que eu estou dizendo, irmãos, é que há sim motivos, mesmo na nossa pequena igreja, para nós sermos gratos a Deus. Mesmo que a igreja não seja perfeita, mesmo que a igreja não seja da maneira que nós desejamos, há sim motivos para nós sermos gratos a Deus por ela. E é o que Paulo está fazendo aqui em 1 Tessalonicenses 1. Paulo dá pelo menos 2 motivos pelos quais nós podemos ser gratos a Deus. E o que eu quero transmitir para os irmãos hoje, a mensagem central é: seja constantemente grato a Deus pelas virtudes espirituais dos seus irmãos e pela evidência que eles dão de verdadeira conversão a Deus. Seja constantemente grato ao Senhor pelas virtudes espirituais dos seus irmãos e pelas evidências que eles dão da sua real conversão. Em primeiro lugar, então, olhe para mim no texto, no verso 2 e 3, o fato ou a verdade que nós devemos ser constantemente gratos a Deus pelas virtudes espirituais dos nossos irmãos.
verso 2 e verso 3. Durante a fundação da igreja de Tessalônica, que é descrita lá em Atos capítulo 17, Paulo precisou abandonar aquela cidade devido às perseguições que ele enfrentou. E estudiosos acreditam que pelo menos 3 meses tenham sido investidos ali naquela igreja, com Paulo trabalhando e ensinando doutrina para eles. Então, é uma igreja, como eu disse, recém-convertida, uma igreja que não houve muito tempo que Paulo pudesse investir para eles treinarem e crescerem na fé. Eles tinham, por exemplo, só 3 meses em que Paulo estava ali, pelo menos, investindo tempo ensinando. Então ele está um pouco preocupado com essa igreja. Ele está preocupado com a vida espiritual desses crentes que chegaram à fé. Mas ele recebeu desse grupo, por meio de uma notícia, de que aqueles crentes estavam se mantendo fiéis. E isso anima a vida dele. E essas notícias trazem para ele motivos para que ele seja grato a Deus. Ele diz lá no verso 2, né? Nós sempre damos graças a Deus por todos vós. Irmãos, nós somos gratos a Deus às vezes. Nós somos muito críticos, mas nós somos gratos a Deus muitas vezes. O problema é que nós não somos constantemente gratos. A gente agradece quando uma coisa extraordinária acontece, né? A gente louva a Deus quando tem 200 pessoas no culto, né? Ou quando as cadeiras estão lotadas. A gente louva a Deus. Mas no outro domingo, quando aqueles crentes fiéis, que são poucos, mas estão presentes, a gente esquece de dar graças a Deus por isso. É o que Paulo está tentando ensinar para nós, é que precisamos ser constantes na gratidão a Deus. E essas notícias que Paulo recebeu, isso é relatado no capítulo 3 aqui, no verso 6, ele diz lá, né, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, verso 6, Paulo diz: vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor. Então, Paulo está dizendo, olha, eu recebi boas notícias da fé e do amor de vocês. Então, Paulo está contente por isso. E isso leva ele a ser constantemente grato a Deus. E Paulo menciona 3 virtudes desses crentes que estava levando ele a ser grato a Deus. Veja, Paulo está observando, ouvindo boas notícias de virtudes espirituais de crentes recém-convertidos. E quando ele ouve essas notícias, isso leva ele a agradecer a Deus. A primeira virtude dos crentes que deixa Paulo grato diante de Deus é descrita no verso 3 como sendo uma fé ativa. Uma fé ativa. Olha no verso 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Uma fé ativa. A obra da fé talvez esteja se referindo à conversão, em primeiro lugar, daqueles crentes. Então Paulo era grato a Deus, sim, pela conversão daqueles crentes. Mas é possível que Paulo estivesse sendo grato a Deus não apenas pela real conversão deles, mas também pela fé contínua que eles tinham, pela vida de fé que se seguiu a conversão deles. Parece então que a fé desses crentes não era apenas uma fé passiva. Eu creio em Cristo. E aí senta no banco da igreja e fica lá sentado, né? Se balançando. A fé desses crentes era uma fé ativa. Uma fé que trabalha. Era uma obra de fé. Uma fé que estava trabalhando. Tiago fala um pouco sobre isso, não é? A gente lê sobre isso na epístola de Tiago. Tiago fala que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago está tentando destacar para nós uma fé, como a fé que Paulo descreve aqui, uma fé ativa. Tiago diz, né? Você crê que há um só Deus? Tudo bem, até os demônios creem. A fé que é passiva, a fé que não trabalha, a fé que
que não é demonstrada em obras, é uma fé morta. Você possui essa virtude? A sua fé é uma fé que trabalha? A sua fé é uma fé ativa? Você está buscando meios de servir ao Senhor? Você está demonstrando a sua fé em Deus, a sua fidelidade a Deus, através do seu serviço, através da sua obra? Em primeiro lugar, seja constantemente grato a Deus pelas virtudes espirituais dos seus irmãos. E uma das virtudes é uma fé operante, uma fé que trabalha. A segunda virtude que os tessalonicenses demonstravam e pela qual Paulo era grato a Deus era o serviço amoroso daqueles crentes. Em segundo lugar, a segunda virtude, o serviço amoroso. Olha ainda no verso 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. O serviço amoroso. Porque essas pessoas amavam a Deus sinceramente e se voltaram para Ele em fé, elas passaram então a trabalhar. O nosso amor a Deus, irmãos, deve ser um motivador para servirmos a Ele. Paulo fala que João fala, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o servimos porque Ele nos ama. Então, o serviço amoroso, ele é a resposta de uma fé ativa. Ele é a resposta do amor de Deus a nós. Mas, irmãos, além do nosso amor por Deus, o nosso amor a Deus nos motivar a servir, nós somos também chamados a servir porque nós amamos os nossos irmãos. Deus nos ama, nós amamos a Deus e por isso nós servimos a Ele. Mas nós servimos os outros porque nós amamos os outros também. O nosso serviço a Deus, ele é inundado, encharcado, norteado pelo amor. Em Gálatas, Paulo diz: irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Então é através do nosso amor que nós servimos a Deus. Nós devemos ter um serviço, um trabalho amoroso. Aquilo que você faz na igreja é por obrigação? Ah, o pastor me mandou, né? Então eu vou ter que juntar as cadeiras depois do culto. Ah, o pastor me obrigou, então sou eu que tenho que reger hoje no culto. Ah, o pastor me obrigou, então sou eu que vou ter que fazer a leitura bíblica hoje, né? Ah, que obrigação ruim, a esposa do pastor pediu para eu limpar a igreja. Que complicado, que chato, né? Eu vou fazer porque é minha obrigação, né? Porque nós amamos a Deus. Porque Deus nos ama. Porque nós amamos uns aos outros. Nós estamos buscando servi-lo uns aos outros. Neste ponto, deixe-me dar duas advertências. João fala que nós devemos demonstrar nosso amor não apenas em palavra, não apenas na língua. Eu te amo, meu irmão, você é muito querido para mim, eu gosto muito de você, né? Eu gosto tanto. João diz isso não é suficiente. Ele diz lá, irmãos, filhinhos, né? Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, quando você serve o seu irmão, você está demonstrando que você ama ele e você está demonstrando que você ama a Deus. Quando você está fazendo alguma coisa, isso é importante. Não é quando você está falando, mas quando você faz alguma coisa, você demonstra amor. Essa é a primeira advertência. Cuidado para não amar apenas em palavra. Uma outra advertência é cuidado para não abandonar o seu primeiro amor. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4. Jesus adverte a igreja lá. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Será que você perdeu o seu amor a Deus desde a sua conversão? Era tão bom ir à igreja, né? Você ia feliz, acordava cedo, os pássaros cantavam, era
era mil maravilhas, né? Você queria a conversão do seu marido, você queria a conversão da sua esposa, você orava, você amava a Deus, servia a Deus com alegria, mas agora você abandonou esse amor. Cuidado, não abandone a virtude espiritual do serviço amoroso. Como você tem servido a Deus? Por obrigação ou por amor ao Senhor? A terceira virtude que Paulo menciona aqui, pela qual ele era grato a Deus, está no verso 3 ainda também. Os crentes de Tessalônica tinham uma esperança firme. Olha só o verso 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Paciência da esperança, ou seja, uma esperança firme. Essa virtude, irmãos, demonstra para nós que aqueles crentes estavam suportando pacientemente as tribulações da vida por causa da esperança, da grandiosa esperança que estava diante deles. Porque eles tinham uma esperança que não se limita a essa terra. Eles suportavam as dificuldades desta terra de maneira paciente, de maneira firme. Pedro fala um pouco sobre isso na sua primeira carta, quando ele diz que nós, segundo a grande misericórdia de Deus, nós fomos gerados para uma viva esperança. E ele diz, nós somos gerados para uma herança que é incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, uma esperança que foi para nós guardada no céu. Interessante isso. Pedro está dizendo, olha, vocês têm uma esperança que está além desta terra. É por isso, irmãos, que a gente olha para as dificuldades que estão vindo sobre o nosso país, sobre a nossa vida pessoal, as dificuldades que vêm sobre a nossa igreja, as nossas dificuldades físicas, e a gente diz, é passageiro, é passageira, vai passar. A gente tem essa esperança de estar com Deus, uma herança que não murcha, uma herança que é incontaminável, é incorruptível, Pedro fala sobre ela. A nossa herança, a nossa esperança não está nesta terra, não está neste mundo. E, irmãos, um verdadeiro crente, ele possui essas virtudes. Um verdadeiro crente, ele persevera nas tribulações. A nossa esperança não está nessa terra, não está nessa vida, não está nessa pátria, não é deste mundo, é do céu. Paulo exorta os crentes de Roma quando ele diz, alegrai-vos na esperança. Paulo diz, olha para o futuro, olha para o livro de Apocalipse, para as profecias, e diz, olha, a minha esperança não está nisso, está nos céus. Se alegre então nisso. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz, olha, sejam pacientes nas tribulações. Quando você olha para o futuro e a promessa de Cristo de voltar a arrebatar a igreja, a promessa de Cristo de nos livrar das tribulações, a gente se alegra. No presente, a gente persevera por causa das tribulações. E aí Paulo conclui, perseverai na oração. Porque os tempos são difíceis, nós devemos perseverar em oração. Você está aguardando pacientemente a vinda do Senhor? Essa é uma esperança para você? Ou você tem medo de Cristo voltar? Você tem medo de Cristo voltar e pegar você em pecado? Você tem medo de Cristo voltar e você não for levado, e não ser levado aos céus? Porque você não confia nele como seu Salvador. Você sabe que você é um miserável pecador. Você sabe que caminha para o inferno. É por isso que você tem medo de que Cristo volte. É por isso que você quer vida boa neste mundo. Porque você não tem uma esperança para o futuro.
Irmãos, são essas três as virtudes espirituais pelas quais Paulo era grato aos crentes de Tessalônica. A Deus pelos crentes de Tessalônica. Eles tinham uma fé ativa, eles tinham um serviço amoroso, eles tinham uma esperança firme. Nós, como crentes, precisamos desenvolver essas três virtudes. Você deve ter uma fé ativa, não uma fé passiva. Você deve trabalhar para Deus. E quando você trabalha para Deus, você deve fazer com amor. Porque você ama a Deus, porque Deus te ama e porque você ama os outros, você os serve. E você deve olhar para as suas tribulações, dificuldades, pensando na esperança. A sua esperança de ter a salvação eterna com Cristo no futuro. Você já tem no presente, mas você terá no futuro. Ela não é abalada diante das tribulações. Nós precisamos desenvolver essas três virtudes. Mas não apenas desenvolvê-las, irmãos. Como eu disse, eu quero desafiar nos desafiar a sermos gratos a Deus. O que eu quero fazer é desafiar você a olhar para os crentes da sua igreja. Olhar para aquele irmão e dizer: Senhor, obrigado pelo serviço amoroso dele. Obrigado, Deus, porque ele se dispôs. Obrigado, Senhor Deus, porque ele me ajudou. Obrigado, Senhor, porque ele disse que estava orando por mim. Obrigado pelo serviço amoroso. Senhor Deus, obrigado por aqueles irmãos que limparam a igreja, que arrumaram as cadeiras. E eu só cheguei, sentei e agora estou assistindo a pregação graças a esses irmãos. Obrigado, Deus, pela boa música que pessoas capacitadas estão tocando para que nós possamos cultuar o Senhor de maneira agradável. Obrigado pelo serviço amoroso dessas pessoas. Senhor, obrigado por aquela irmã que está passando por tribulações, mas ela mantém uma esperança firme. Eu quero desafiar você a olhar para os crentes da sua igreja hoje, buscar essas três virtudes neles e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esses crentes fiéis. Seja constantemente grato a Deus pelas virtudes espirituais dos seus irmãos. Mas um segundo motivo geral pelo qual o apóstolo Paulo ele é grato a Deus é porque os crentes de Tessalônica eles davam evidência verdadeira da sua conversão. Então, em segundo lugar, seja constantemente grato a Deus pelas evidências da verdadeira conversão dos seus irmãos em Cristo. Verso 4 até o verso 10. Paulo fala sobre a salvação desses irmãos no verso 4. Ele diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Paulo diz: eu sei, irmãos, que a salvação de vocês é verdadeira. Eu sei disso, que a conversão de vocês não é uma conversão falsa. Eu sei que vocês foram verdadeiramente salvos. Sabe por quê? E daí ele vai explicar, ele vai dar 3 razões ou 3 evidências da conversão real desses crentes. E através dessas 3 evidências ele está louvando a Deus, sendo grato a Deus pela conversão deles. A primeira evidência, no verso 4 e 5, é que esses crentes eles se tornaram apreciadores da palavra de Deus. Olha só, 1 aos Tessalonicenses 1, 4. Verso 5, melhor dizendo, né? Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Esses crentes se tornaram apreciadores do evangelho, apreciadores da palavra de Deus. A mensagem do evangelho chegou até aqueles crentes, como o texto diz, em poder. Ou seja, a mensagem que Paulo pregou, ela operou no coração daqueles crentes, produzindo uma convicção do pecado, produzindo um arrependimento e produzindo então a verdadeira conversão.
Paulo não fala em Romanos capítulo 1:16 que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação dos homens. Paulo está dizendo aqui que o Evangelho não foi apenas em palavras, mas ele foi em poder. E esse poder ele não foi produzido pela persuasão do homem, ele não foi produzido pela eloquência do apóstolo Paulo, pela sua retórica, ele não foi produzido pela força, ele foi produzido pelo Espírito Santo. É em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, ou em plena convicção. Paulo pregou essa mensagem, irmãos, não porque ele confiava em si mesmo, mas porque ele tinha convicção de que o Evangelho é o poder de Deus. Ele disse em 1 Coríntios que as palavras da pregação dele não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Interessante essa relação que a gente tem, né? Irmãos, uma pessoa que realmente se converte, ela olha para este livro aqui, e ela não vê este livro como sendo apenas palavras de homens. Ela não olha para este livro como sendo uma caixinha de promessas. Ela não olha para este livro como sendo apenas algo que consola o coração, né? Ela olha para esse livro como sendo um livro de poder. Ela lembra do seu passado terrível, dos vícios do passado. E ela percebe, este livro impactou a minha vida. Ao ponto de que quando eu criei, eu abandonei os vícios. Eu abandonei o pecado. O Evangelho chegou em poder. Eles se tornaram apreciadores da palavra de Deus. Aqui no capítulo 2, no verso 13, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. É interessante, irmãos. Um verdadeiro crente, ele está ansioso para ouvir a palavra de Deus, mas ele está ansioso para que a palavra de Deus opere no coração dele como? Em poder. Ele está ansioso para que a palavra choque com a vida dele e o transforme. Como você se comporta quando a palavra de Deus é pregada? Você fecha os olhos, tapa os ouvidos, endurece o coração? Ou você acolhe a palavra de Deus, independentemente de quem está pregando, como ela é, na verdade, a palavra do Senhor, não apenas palavra de homens? Você cruza os braços e, este daí eu não vou ouvir não, né? Eu não tenho que ouvir essas exortações dessa pessoa não. Você acolhe a palavra de Deus com poder, isso é um sinal de verdadeira conversão. O segundo sinal de verdadeira conversão é que eles não apenas apreciavam agora a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus de fato, mas em segundo lugar eles também se tornaram alegres imitadores dos seus mestres e do seu Senhor mesmo em meio às provas. Então eles acolhem a palavra, mas eles passam a ser imitadores de Cristo, imitadores dos seus mestres. Olha só no verso 6. 1 Tessalonicenses 1:6. E vós fostes feitos imitadores nossos e do nosso Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Irmãos, eles receberam o Evangelho, eles apreciaram a palavra de Deus como palavra de Deus, mesmo que isso trouxesse para eles sofrimento. Mesmo que se tornar um crente significasse sofrer, eles disseram, não importa, porque eu quero essa palavra para mim. E a maioria dos escritores do Novo Testamento atrelou a tribulação à vida cristã. A maioria dos escritores do Novo Testamento identifica a tribulação como sendo uma experiência
extremamente normal na vida dos verdadeiros crentes. Jesus falou sobre isso. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo, quando estava visitando os crentes de volta das igrejas que ele havia fundado, ele estava, conforme o relato de Atos, capítulo 14, verso 22, diz que Paulo estava confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Se você está sofrendo, não é porque você não é um crente. Se você está sofrendo, significa que você é de fato crente. Porque as provações demonstram para nós que somos filhos de Deus. A terceira prova da fé daquelas pessoas, a terceira prova de que eles eram verdadeiros crentes, é que eles não apenas passaram a imitar Jesus Cristo e os seus mestres, mas também eles se tornaram exemplo, se tornaram modelo de evangelismo, de fé e de esperança para outras igrejas. Verso 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Paulo exorta Tito a se tornar exemplo de boas obras. As pessoas que olham para a sua vida, elas enxergam um bom exemplo, exemplo de boas obras, elas enxergam algo para imitar, elas olham para você como sendo aquela pessoa que isso daí é um exemplo do que eu não devo fazer. Esses crentes estavam sendo exemplos não apenas para os crentes da sua própria igreja, mas, como diz aqui, para Macedônia e Acaia. Outros crentes das igrejas vizinhas, das igrejas de outros estados, estavam olhando para aquelas pessoas dizendo: olha, eu quero ser como aqueles crentes de Tessalônica. E aí as áreas em que eles eram fiéis é no verso 8, no evangelismo. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Eles estavam levando a fé de alguma maneira, ou estavam indo, viajando para pregar o evangelho, ou eles estavam sustentando missionários para irem para aquelas regiões para pregar o evangelho, mas estavam sendo fiéis, exemplo no evangelismo. O verso 9 fala da fé em Deus. Ele diz ali, olha: porque eles mesmos anunciam a nós qual a entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Outros crentes estavam identificando uma fé verdadeira naqueles crentes. Eles tinham fé em Deus, eles realmente foram convertidos, eles realmente abandonaram os ídolos. Olha a vida deles. Eles estavam também sendo exemplo na esperança. Veja, eles já tinham demonstrado essa virtude. No verso 3 fala da esperança paciente, da esperança firme. E aqui no verso 10 essa virtude ela é remencionada, né? Mencionada mais uma vez. Diz que eles estavam esperando dos céus o seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esses crentes eram grandes modelos, grandes exemplos. Irmãos, você tem demonstrado sinais de verdadeira conversão? Você ama a palavra de Deus? Você ouve a palavra de Deus como palavra de Deus? Ou você acha que é algo meramente humano? Você ouve quando é o pregador que você gosta? Você ouve quando aquela palavra ela dá uma coceirinha nos ouvidos? Mas quando é uma palavra de confrontação, aí você não gosta não. Quando é o pregador que você não gosta, aí você prefere não ouvir. Você aprecia a palavra de Deus? Isso prova a sua conversão. Você se torna um imitador de Jesus Cristo, mesmo que em meio à tribulação. Você se torna um modelo para outros. São sinais de conversão. Irmãos, o desafio, como eu disse, é que nós
precisamos olhar para esse texto aqui de Tessalonicenses 1 e buscar desenvolver aquelas 3 virtudes mencionadas no verso 3. Mas nós temos também que olhar para esse texto e evidenciar a nossa conversão. Mas o que eu quero destacar de maneira maior, irmãos, é que olhe para a sua igreja, olhe para os crentes aí hoje. Identifique a real conversão deles, mesmo que os sinais sejam pequenos. Identifique isso e diga: obrigado, Deus, porque o teu evangelho, a tua palavra alcançou em poder, alcançou no Espírito Santo a vida de fulano. Lembre da sua conversão e seja grato a Deus. Seja constantemente grato a Deus pela sua igreja. Seja grato porque você pode fazer parte dessa comunidade. Seja agradecido diante de Deus pelos irmãos queridos que com esforço estão cooperando para que esse ministério seja um ministério relevante. Para que esse ministério seja um ministério ativo, fervoroso e vivo. Seja grato a Deus por aqueles que estão cooperando para que esse culto possa funcionar. Para que esse culto seja um tempo de glória a Deus. Um tempo de edificação e comunhão do povo do Senhor. Seja constantemente grato a Deus pelas virtudes espirituais dos seus irmãos e pelas evidências de que eles dão da sua verdadeira conversão. Seja grato a Deus. Ó Pai, há tantas coisas que nós podemos agradecer. Tantas coisas materiais que o Senhor tem nos dado. Coisas físicas. Mas queremos nesta noite agradecer ao Senhor pela conversão dos nossos irmãos, pela nossa conversão. Mas também pela prova que cada um de nós tem dado de uma real conversão. Pelas virtudes que outros irmãos têm demonstrado. Pela cooperação de todos nós, todos estes que cooperaram para que o culto hoje funcionasse. Pela cooperação daqueles que talvez deram carona ou vão dar carona para que o crente chegue na igreja. Pela cooperação daqueles que estão contribuindo para o ministério dessa igreja, Senhor. Nos dê o espírito de gratidão e tira de nós toda a amargura e ingratidão. Apaga de nós isso do nosso coração, Pai, que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Tenham uma boa noite. Deus abençoe e proteja vocês.